Olá, me chamo João Gabriel, integrante do Grêmio Estudantil Conexão Jovem da Escola Sabino Vieira Cavalcante. E hoje nós estamos aqui com o professor, historiador Fernando Vanucci, coordenador da Escola Sabino Vieira. E nós vamos conversar aqui um pouco sobre a Olimpíadas da História de Pedra Branca. Aqui nós elaboramos 3 perguntas e agora vamos fazer essas perguntas. Primeiramente, Vanucci, seja muito bem-vindo. E queremos perguntar o que lhe incentivou a ser professor de História. Primeiramente, saudar aqui a vocês que estão assistindo o vídeo e aqui aos meninos do Grêmio Estudantil da Escola Sabino Vieira Cavalcante. E o interessante é isso, porque quando tinha a idade de vocês aqui, adolescente, eu não pensava em ser professor, né? Pelo contrário. Eu lembro que eu não tinha assim, uma ideia definida não, mas eu gostava de jogar bola, eu jogava muito bem, então eu tinha um pouco assim, esse lado de querer ser jogador de futebol, né? Mas lógico que com o passar do tempo isso não foi progredindo na minha cabeça essa ideia não, então eu acabei abandonando. Quando eu fui para São Paulo há exatamente 20 anos, né? Eu não tinha ideia formada ainda se eu queria ser professor alguma coisa da vida. Lá eu trabalhei numa fazenda, né? Trabalhava fazendo praticamente tudo, cuidando de animais, cortando cana, plantando cana, faz tudo isso, certo? E quando eu fui, eu lembro que eu levei um livro que eu gostava muito, né? Que é A Ilha do Tesouro Perdido. É um livro bem legal que fala sobre essa história de pirata, etc. E foi aí onde eu lembro que eu comecei a ler, né? A me interessar um pouco pela leitura. Quando eu retornei, passei um ano lá, quando eu voltei de São Paulo, apareceu a oportunidade de trabalhar na escola José Maria da Paixão, lá no Sítio Trapear, né? E daí eu comecei a lecionar, mais assim, pelo que os professores tinham feito comigo, eu pegava essas ideias e começava a colocar em prática. Aí foi a partir de onde eu comecei a ser professor. E não era nem de história, não era de matemática, eu dava aula de matemática, ciências e tal. Porque na escola que eu trabalhava, interessante, tinha uma professora de matemática e ela não gostava da aula de matemática. Aí eu gostava de história, sempre gostei, mas dava aula de matemática porque ela queria dar aula de história, né? Ela achava que história era mais fácil, está equivocada, né? História é muito difícil. É fácil de compreender, né? Depende dos textos do historiador, é fácil de compreender. Mas como tem muitos pontos de vista, ela acaba se tornando mais complexa, né? Eu entendo que é mais complexa do que a matemática que vocês estudam aqui no ensino fundamental, certo? Aí foi a partir de que eu comecei a entrar na parte da história. Teve a oportunidade também de fazer faculdade, e eu queria fazer até de matemática. Na época não tinha de matemática, tinha de português e de história, né? Entre as duas eu gostava mais da história. Aí foi onde eu comecei a me tornar um professor de história, que é isso que eu estou fazendo e buscando fazer a cada dia. E o que lhe motivou a desenvolver esse livro, né? Criar um livro sobre a história local e também desenvolver a Olimpíada sobre a história de Pedra Branca. Pronto, o livro que eu lancei ano passado, né, Trajetória Histórica de Pedra Branca, dos primórdios à década de 30, se você analisar, ele é uma espécie de compilação de vários textos. Pode observar isso. Se você ler o último texto, que é falando sobre a educação, ele não necessariamente, por estar no final do livro, você tem que ter lido o primeiro, que é sobre os povos indígenas. Não, porque eles são feitos realmente separados. Depois eu só juntei todos eles e deu origem a esse livro, né? E o que me fez pesquisar foi exatamente a necessidade que eu tinha de trabalhar a história local com os meus alunos, né? Porque todo conhecimento ele tem que ter sentido. Se ele não tiver sentido, ele não é importante para os alunos, tá certo? E eu via que o conhecimento histórico ele explica o que nós somos, tá certo? Então ele tem sentido, mas falta para os professores e para os alunos perceber essas conexões. Por exemplo, São Sebastião é nosso padroeiro, né, aqui de Pedra Branca. E às vezes a gente está trabalhando Roma antiga e esquece de falar disso, né? Porque ele era cristão, se tornou cristão, melhor dizendo, não quis negar Cristo e adorar o imperador romano. Por conta disso ele foi morto, assassinado pelo Império Romano, tá certo? Quando a gente está estudando lá no nono ano, vocês estudaram isso, oitavo, nono ano, a Revolução Industrial, a gente não percebe
que foi a Revolução Industrial que proporcionou o surgimento de Pedra Branca. Né? Por conta do plantio do algodão aqui, que era levado para Fortaleza para ser transformado em roupas na Inglaterra, que Pedra Branca cresce, não só Pedra Branca, Mombaça. Né? Até na bandeira de Mombaça, você vê lá, tem uma florzinha lá de algodão, Boa Viagem também, Tirambi. Então elas crescem em torno disso, certo? E buscando dar sentido a essa história, e não tem forma melhor de dar sentido à história do que estudar a nossa história em particular, porque eu comecei a fazer essas pesquisas e tem muita coisa interessante lá no livro, depois vocês leiam ele na íntegra, e vocês vão descobrir muitas coisas interessantes. Até mesmo questionando um pouco da memória que a gente tem sobre Pedra Branca, né? Sobre o vaqueiro, muito interessante, sobre o açude do povo, tem muita coisa legal. E qual a importância e a maior dificuldade que você tem em levar esse conhecimento da nossa história local? Já para complementar, que você tinha perguntado também, eu me lembrei agora, da Olimpíada, né, de História de Pedra Branca. Quando a gente juntou tudo lá, que teve o professor Max Marcel que me ajudou a fazer esse livro, né, na organização, né, eu escrevi o livro, mas ele ajudou a gente a fazer isso. Quando eu juntei tudo lá, né, a gente olhou, deu 400 e tantas páginas. A gente, eita, vai ficar caro. Mas de fato fica. Como a gente também compra ele em pequenas quantidades, porque é tudo com dinheiro próprio nosso, né, não tem ninguém assim financiando, bancando isso, a gente não pode comprar lá 10 mil livros. Se comprasse esse valor, o livro sai por 30 reais, sai barato. Mas não dá, né? Então a gente compra uma quantidade menor, 30, 40 livros, e por isso que ele sai caro, ele sai por 100 reais. Né? O valor que a gente compra, a gente repassa, revende. Ninguém está lucrando com isso, não. Mas mesmo assim, 100 reais é um valor caro, né? Todo mundo tem condições de comprar, né? Então, para tentar assim, divulgar mais, foi que a gente teve a ideia de fazer essa Olimpíada, que já é a segunda edição. No ano passado nós fizemos aqui só com a escola Sabino Vieira Cavalcante. Hoje nós estamos fazendo com a escola Duas Irmãs, com a escola José Maria da Paixão no Sítio Trapiá, que é uma escola pública também, e com a escola Antônio Moreira lá no Sítio São José. Né? Então são 4 escolas fazendo, e como eu tenho um livro em PDF, eu disponibilizo o livro, um link lá do canal que eu tenho no YouTube, tem muitas aulas sobre história de Pedra Branca gravadas, e com isso a gente ajuda a fazer essa divulgação, né, da história local, porque tem muitos equívocos, não vou tocar aqui nesse ponto, porque é um tema que é polêmico e é bem interessante. A gente comemora a data de emancipação de Pedra Branca no dia 9 de agosto, vocês lembram disso, né? E foi dia 9 de agosto de 1871, mas não foi a emancipação, lá foi a fundação. Fizeram o projeto de lei e foi aprovado lá pela Assembleia Legislativa em Fortaleza. Quando é a emancipação? A emancipação é quando o município começa realmente a funcionar de forma autônoma. Isso vai acontecer no dia 18 de outubro de 1873, isto é, mais de 2 anos depois. Né? 9 de agosto é a fundação. 2 anos depois, Pedra Branca ainda pertenceu, e tem uns documentos que provam isso, lá no livro eu coloco. Pedra Branca continuou permanecendo ligada a Mombaça, né, que na época era chamada de Maria Pereira. Aí só depois que ela vai se emancipar. Outro tema também polêmico é em relação ao vaqueiro. Né? O vaqueiro não fundou Pedra Branca, isso é um equívoco que a tradição vem trazendo. No início, logicamente, a colonização ela é incentivada, né, pela pecuária, certo? Então, o gado era criado solto e no sertão, não era aqui na Serra de Pedra Branca. Tem até lei da época proibindo a criação de animais aqui, era proibido. Pedra Branca era as serras de forma geral, mas Pedra Branca também era ligada mais à agricultura, de subsistência no início. Posteriormente, aqui vai desenvolver a cotonicultura, né, que é uma agricultura de exportação, tá certo? Aí esses vaqueiros, eles de fato se reuniam na época da seca, depois do meio do ano geralmente, eles vinham, traziam o gado, porque eles eram funcionários das fazendas do sertão, o gado se encontrava aqui em Pedra Branca, né? Eles se encontravam, o vaqueiro e tal. Com o passar do tempo, quando voltavam as chuvas, esse gado voltava, retornava lá para as fazendas do sertão. Então os vaqueiros não fundaram. O núcleo de povoamento de Pedra Branca ali vai começar com descendentes de africanos, indígenas, né, que são os caboclos, certo? Indígenas, da miscigenação do indígena com o branco. E essas populações, elas são originárias da Serra de Santa Rita, né? Mas depois do Açude do Povo. Com o passar do tempo, a falta d'água na serra, eles vão começar a descer para a região onde é ali o Açude do Povo, a rua Padre João Epifânio, naquele entorno ali.
Por quê? Porque lá eles cavaram uma cacimba, tá certo? Que aí na época de seca a cacimba dava água e depois ampliaram, fizeram ali um cacimbão que os relatos antigos falam que nunca secou. Posteriormente, em 1845, tem uma seca muito grande, aí eles resolvem ter a ideia, né? O povo faz isso, por isso que o açude do povo é o açude mais velho do Brasil, né? É o açude público mais velho, né? Só corrigindo aqui, porque tem outros açudes também, agora o público não tem mais velho do que ele. E ele é feito pelo povo mesmo, né? No intuito de fazer ali uma represa no Riacho Santa Rita, que é aquele riacho onde passa o açude do povo, para represar e guardar água. Quando fazem o açude do povo, aí passa a reter água, né? Inverno após inverno, e assim a população começa a surgir e nasce Pedra Branca, né? Pedra Branca é filha, a cidade de Pedra Branca, do açude do povo. Só tem Pedra Branca porque tem o açude do povo. Pronto, então é isso. Muito obrigada, boa noite. Foi uma conversa muito boa e ajuda a gente a entender melhor, né, a importância do que é nosso, da nossa história regional. Então é isso, muito obrigada. Estou à disposição.